Haja luz, a luz criadora. Meus irmãos, eu estava vendo um debate aqui do professor no Redcast, do professor Marcos Eberlin, estava em 4 pessoas, né? Mas eu vou citar só o nome de 2. Estava o Marcos Eberlin, né? E o Felipe Raime. Aí o Felipe Raime, no minuto exato aqui, em 3 horas, 34 minutos e 10 segundos do debate, que o debate durou umas 4 horas e pouquinho, ele pergunta para o professor Eberlin: ah, então quer dizer que as plantas foram criadas antes do Sol? Por quê? Porque todos nós sabemos, eu não sei, né, eu não sou cientista, se 100% das plantas, né, quando eu digo plantas são árvores, vegetais, tudo, tá? Estou generalizando, precisam de luz solar para quê? Para crescer, para se desenvolver, né, para elas sobreviverem. Eu não sei se 100%, mas eu acho que 99% precisa da luz solar. E nós sabemos que os vegetais, as plantas, foram criados no terceiro dia da criação e o Sol no quarto dia. Então, por isso que ele pergunta: ah, você acha que é literal o que está escrito em Gênesis? Então quer dizer que as plantas foram criadas antes do Sol? Eu entendi a pergunta do Jaime para o professor Eberlin como cientista, porque realmente as plantas precisam, né, de luz solar. Só que há um pequeno detalhe. Em Gênesis 1, olha só o que diz em Gênesis 1, no versículo 3, está dizendo assim, que é no primeiro dia da criação: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dias e a trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então Deus não cria a luz, Deus diz aqui: haja a luz. A luz já estava ali. E a partir do momento que essa luz começa a agir, que ela se manifesta, começa a ser criado todas as coisas. E o que, que a palavra de Deus diz? Quem é a luz da criação de Deus? Quem estava no princípio com Deus da criação? Yeshua. Então Yeshua é esta luz. É a luz que o quê? Que proporcionou vida a esses vegetais. Então não precisava de sol ali para que as plantas crescessem e se desenvolvessem no terceiro dia. Por quê? Porque a luz do Messias, a luz criadora de Deus, já estava se manifestando ali. Aí você vai falar assim: ah, mas não precisa de sol hoje em dia. Sim, precisamos, mas vai chegar um dia, e eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus, que vamos voltar como era no princípio. É por isso que eu digo para você, meus irmãos, se na sua Bíblia, não, na sua igreja onde você frequenta, não prega a Torá, essa igreja está, mesmo que de maneira inconsciente, agindo no espírito do anticristo. Porque o anticristo é que é contra a Torá de Deus. Então a Torá de Deus já está mostrando o que vai acontecer lá no final dos tempos. Então você está vendo que esta luz, né, ela cria todas as coisas e, como se diz assim, ela capacita essas coisas, essa criação a existir sem mesmo ter o que? Luz do sol, lua e essas coisas. Apenas aquela luz criada no primeiro dia, ela já te capacita para que você continue sobrevivendo. E olha só o que diz aqui, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 21. Então você viu que em Gênesis 1, versículo 3, essa luz, né, já capacitava todas as coisas ao quê? A virem a existir e a sobreviverem, sem precisar do quê? Da luz do sol, da lua, das estrelas, não precisava de nada. Apenas a luz da glória de Deus que estava se manifestando ali, criando todas as coisas. E olha aqui o que diz em Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa do sol. Vou repetir, tá? Caso você não tenha entendido. Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina. A sua lâmpada é o Cordeiro. Então, a luz que vai nos iluminar, não que o sol e a lua vão deixar de existir. Só está dizendo aqui que não precisa mais do sol e nem da lua. Por quê? Porque a luz do Cordeiro, a luz da criação de Deus, é a nossa lâmpada. A essa mesma luz que se manifesta em Gênesis 1, versículo 3, é essa luz aqui que vai iluminar a nós, a glória de Deus manifestada na terra. E quem é a glória de Deus manifestada na terra? É
Yeshua HaMashiach, o Messias. A lâmpada é o Cordeiro. Então, a mesma lâmpada, a mesma luz que proporcionou a criação dos vegetais e proporcionou que eles permanecessem vivos antes mesmo do sol ser criado, é a mesma luz que vai se manifestar para nós no final dos tempos. Então, era isso que o professor Marcos Eberlin, não que ele não sabe, ele deve ter esquecido, porque às vezes a gente não consegue se lembrar de tudo, esqueceu de mencionar esse detalhe por Jaime. Fala, Jaime, não precisava ter a luz do sol naquele momento para a criação das plantas, por quê? Porque a luz do Cordeiro de Deus já proporcionava que esses vegetais, essas plantas, crescessem, se desenvolvessem e permanecessem vivas, porque Ele é a nossa luz, a luz que vai nos iluminar no mundo vindouro. Bom, era isso que eu tinha para passar. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo em nome de Yeshua. Amém e amém.